Boa noite a todos, irmãos queridos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Agradeço ao Wagner pelo convite, agradeço a todos pela presença, que Jesus nos ilumine e que nós possamos, de início, nos recolhermos, elevarmos o nosso pensamento até o Mestre, até Deus, nosso Pai, sentindo também a presença amiga dos mentores de luz, do Centro Espírita Antônio de Oliveira, e que em nome desses mentores e de Deus nosso Pai, possamos fazer essas reflexões em torno dos conceitos da doutrina espírita, que Jesus fortaleça a nossa vontade de servir, fortaleça o nosso desejo de auxílio ao próximo, nos amparando, nos orientando na caminhada, que envolva todos que estão presentes, em especial aqueles que se encontram desajustados, doentes do espírito, doentes do corpo, para que essa noite possa ser também de bênçãos, de cura, de tratamento, e que a misericórdia do Pai alcance a todos nós. Em nome dos espíritos amigos que sustentam essa tarefa, sobretudo em nome de Deus, nós pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, estamos estudando o livro Boa Nova, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E hoje o estudo é do item 11 do livro Sermão do Monte, que começa assim: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu mestre. Então, nós vemos que temos que nos deslocar para esse tempo antigo, onde Jesus caminhava com os necessitados, com os menos afortunados da sorte, e que nessa primeira vez falaria em cima de um monte, ali também, em Cafarnaum, sobre a síntese das leis morais, sobre regras para o comportamento humano que nos levariam e que nos levam ainda, porque não alcançamos esse desafio de viver o Sermão do Monte. Então, ele chama, todos os seguem, e geralmente os doentes, os aleijados, as mães com criança, aqueles bem simples, para que pudessem refletir junto realmente da necessidade da mudança de visão em relação à dor, e esse caminho que Jesus fez até aquele final de tarde no monte, como nós dissemos em Cafarnaum, como diz o livro, era como se fosse feito por hoje aquelas pessoas que desejam, dentro do mundo político, governamental, mostrar a sua plataforma, os seus métodos de governo, de atitudes para uma melhoria, para um sinal, uma forma de governar, uma forma de manipular as suas ideias mesmo, no bom sentido, para que sejam realizadas coisas dentro de um parâmetro. Então, a plataforma de Jesus no seu governo seria essa pregação nas cidades, o Sermão do Monte. Então,
para que a gente possa ter a mansidão, a força de espírito, porque mansidão é força do espírito, não é como muitos veem, nós vamos falar rapidamente sobre isso nesse pouco tempo, mas principalmente para que nós possamos ver a imortalidade do espírito, né? Porque aí sim seremos realmente cristãos quando acreditarmos e lembrarmos, porque na verdade a maioria de nós já acredita nessa imortalidade do espírito. Mas Jesus veio mostrar através do seu reaparecimento, da sua ressurreição, entre aspas, né, que nós sabemos que foi a materialização de Jesus após vencer a dor, logicamente mostrando ali, dizendo que não seria fácil, que não é nada bom nós sofrermos, que sentirmos dor, mas que nós vencemos, que nós saímos do pior sofrimento que possa nos alcançar por conta da nossa imortalidade do espírito. Então, veio nos trazer a esperança, que é também o que o espiritismo e que a religiosidade cristã nos traz, a esperança da vitória, a esperança de vencer, seja lá o que for, que venha realmente ao nosso encontro. Então, nós podemos lembrar, nesse início de capítulo também, nesse início de estudo, que Levi, falando com aqueles irmãos que estavam ali presentes para seguir e ouvir o que Jesus viria dizer, disse para eles: nossa, mas o que vocês vão fazer sendo doentes, sendo aleijados? O que vocês podem dar para o povo, para o mundo, para a mudança? E aqueles irmãos ficaram muito tristes, muito desesperançosos, porque eles vieram ali justamente porque tinham ouvido já falar várias vezes da esperança que Jesus trazia a todos, da mudança de situação, da mudança de ver a vida e os seus sofrimentos com essa esperança no futuro, de dias melhores, de situações diferenciadas em relação ao que estavam acostumados a ver naquele instante. E Levi, cobrador também de impostos, parece que ele era Mateus, né? Levi era Mateus. E ele estava tirando a esperança, eles ficaram muito tristes de ouvir ele falar aquilo que não ia adiantar nada. Eles não poderiam ajudar nada, nem ninguém, nem a si próprios. E aí chega Jesus e fala com todo o amor, com todo o carinho que lhe era peculiar, de que sim, que as pessoas poderiam fazer diferente, de que os homens estavam ali com uma realidade diferente, né? Que os pobres, os infortunados, os desalentados da sorte, precisavam sim estar ali ouvindo, aprendendo como mudar a sua situação de fé, de esperança, né? E Jesus falando aquilo de uma forma tão amorosa, mexeu com os sentimentos de Levi, parece que de André também, que estava junto com eles. E foram todos os discípulos e aquelas pessoas lá, sentaram-se em volta e Jesus subiu ao monte para falar das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça, de misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles seriam fartos. Bem-aventurados todos os que choravam, os que eram humildes, porque eles seriam consolados e mereceriam o reino dos céus. Os misericordiosos, porque alcançariam misericórdia. E todos os ensinamentos, terminando dizendo que teríamos que começar sendo humildes e que aí conseguiríamos sim a perfeição, lógico, ele deparando com todas as outras bem-aventuranças que também se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso nos traz a reflexão a respeito da humildade, primeiro lembrando muito dos momentos que Gandhi viveu com aqueles soldados na sua época, que numa das vezes que o encontraram na rua, esbofetearam, chutaram, jogaram no chão, e ele levantou sem nenhum revide, sem nenhum sentimento
de raiva, de vingança, de querer reverter o que fizeram a ele. E várias vezes o soldado fez isso novamente, esmurrou o rosto dele, bateu, jogou no chão, e ele levantou 2, 3 vezes, e o soldado perguntou a Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde, a não revidar uma agressão nessa forma toda, né? E aí, muito simplesmente, Gandhi olha para aquele soldado e aponta para um crucifixo que estava pendurado em seu colar no pescoço do soldado. E ele falou: foi esse homem aí que me ensinou. E o soldado, recebendo aquela energia, aquela vibração, né, envolvente de Gandhi, que lhe era também peculiar, ele começa a chorar. E ele se ajoelha aos pés de Gandhi pedindo perdão, e daí em diante ele começa a seguir os ensinamentos e a mudança interior que Gandhi também pregava, baseado na paz e na humildade. Então veja como o tempo passando, as coisas se mostrando diferente, mas hoje ainda a gente, como falou no início, tendo o desafio de vivenciar o Sermão do Monte de tanto e tanto tempo atrás, e nós e o povo inteiro, a maioria ainda encarnada no planeta Terra, ainda tendo a dificuldade de vivenciar situações de humildade, tudo se quer dar o troco, se quer revidar, esquecendo também que de vez em quando Jesus manda mensageiros, missionários, para relembrar o que ele mostrou, o que ele viveu para todos nós, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa diminuir o caminho do sofrimento e buscar a felicidade, que é o que nos espera, demore mais ou menos, segundo os ensinamentos de Jesus, segundo os ensinamentos das leis morais, de que seremos felizes, mas que precisamos realmente mudar o nosso olhar, aprender a amar os desafortunados, aprender a nos amarmos e amar ao próximo, como diz o Evangelho, assim como a nós mesmos. E falando da visão da dor, porque nós reclamamos tanto, porque nós não sabemos enxergar ainda com paz, como também o Evangelho fala, como as bem-aventuranças falam de bem-aventurado os que possuem brandura, pacificidade, e que deles será realmente o reino dos céus, serão chamados filhos de Deus, por conta de que precisamos ser pacíficos, mas além de tudo, pacificadores. Porque ser pacificador é muito mais do que ser só pacífico. Pacífico, tá, nós já estamos aprendendo dentro de nós, quando nos consideramos pacíficos, a deixar passar muita coisa, a ver o outro com outros olhos também, a realmente ir treinando a nossa calma, a nossa compreensão do outro, da atitude do outro, para que possamos ser também compreendidos em relação a nós, a nossas atitudes, porque não somos ainda perfeitos e não temos ainda todas as virtudes que temos que ter. Agora, ser pacificador é estar ali, junto ao povo, mesmo na discórdia, na agressão, na falta de caridade, na falta de paz interior, estarmos buscando a tocar os corações na pacificidade. Os pacificadores têm atitude junto aos pacíficos para mudar uma situação, para mudar uma nação, para mudar um povo. E nós precisamos buscar, sim, essa condição interior de paz, de mansuetude, porque não adianta nós querermos que o mundo tenha paz se a paz não estiver dentro de cada um de nós. Nós precisamos conquistar essa força do espírito, que é a paz e a mansuetude, né? Então, Jesus vindo nos ensinar através de tudo, através dessas palavras, dos seus atos, para que nós possamos ver
o peso da dor no mundo de uma forma que nos modifica o amanhã, que fortalece o nosso espírito, que faz com que o nosso espírito fique mais malhado em relação aos sofrimentos e automaticamente mais forte perante o peso dos infortúnios que ainda acompanha a humanidade inteira no nosso século, nos séculos passados, e que, pelo jeito, ainda vai demorar um pouquinho para que a população inteira do planeta se livre dessas dores, né? O homem vem ao mundo através de um grito de dor quando nasce, quando a mãe, né, na sua beleza, como é que eu posso dizer assim, na bênção maior de Deus de ser mãe, traz através daquela dor tamanha e ouve o grito do seu filho nascendo, um gemido de dor, por um suspiro de alegria, né? Todos ali estão felizes. Então vem do berço para uma vida diferenciada, aprender e também ensinar e mostrar que já podemos ser seres humanos um pouco mais evoluídos. E depois o tempo passa, muitas vezes nós conseguimos na estrada da vida semear e sermos melhores um pouco, fazermos diferente, tirarmos os espinhos do caminho, né, da caminhada, mas muitas vezes terminamos a nossa passagem, a nossa viagem no planeta e, logicamente, ainda estamos naquela fase de deixar os que amamos com lágrimas, com sofrimento, com dor, como tem acontecido muito ultimamente, sem até completarmos, muitas vezes, o mínimo que nos propusemos a fazer nessa encarnação. Então, a dor é uma lei semelhante à da morte ainda, né? Que penetra no nosso interior como um sofrimento de talvez uma missão que faltou ainda ser feita, ser cumprida, trazendo muita dor, trazendo muito sofrimento, mas nos mundos mais evoluídos, na condição que já estivermos com essa vida espiritual diferente, nós vamos ver que o nosso corpo também vai ficando mais fluídico, porque o nosso espírito vai se purificando, vai melhorando, e a dor já vai ter outra forma de olhar, né? Porque nós vamos sabemos aí na Revista Espírita que os mundos mais evoluídos têm muito mais tempo de encarnação no espírito que tem luz, né? E a dor da morte já é diferente da nossa morte, entre aspas, né? O desenlace, porque já se entende também de uma forma diferente. Já se enxerga a dor diferente do que a gente vê hoje. Por quê? Porque se está mais fortalecido na esperança. Quando Jesus fala que bem-aventurados que sofrem porque serão consolados, é porque tem mais força nessa esperança. A esperança é como uma estrela que norteia, né, as nossas aspirações, uma estrela que ilumina aquelas noites tenebrosas de sofrimento na nossa vida e nos faz vislumbrar um salvamento mais à distância, mais distante de nós, né? Mostrando que a vida na Terra é um caminho só que está conduzindo à vida mais luminosa na eternidade. Lembrando novamente que a vida não é um repouso, nós não viemos aqui a passeio, é uma preparação para o repouso, é uma preparação para uma tranquilidade maior, né? E que nós temos que fazer brilhar a nossa luz de uma forma mais bonita, mais tranquila, como Jesus falou também, não é? Paulo de Tarso nos recorda que nós temos, diz assim, que dia virá em que despiremos a veste mortal para vestir a da imortalidade. Então, quer dizer, naquela época, já que ele estava começando a pregar o cristianismo, né, o cristianismo redivivo, nós podemos ver que já existia
a certeza do espiritismo que nós estudamos hoje, mas de uma forma, de uma visão diferente, através do cristianismo, como nós falamos, né, que Paulo de Tarso pregava, mas falando da imortalidade, sim, do espírito, falando que o amor cobria a multidão de pecados. Então, a palavra Boa Nova, o livro Boa Nova, traz para a gente a esperança, proporciona a resignação, a coragem, a fé para quando estivermos desiludidos das promessas do mundo, para quando estivermos desacreditados, muitas vezes achando que Jesus esqueceu de nós, que Deus esqueceu de nós, e que isso não acontece nunca. Deus, Pai misericordioso, que ama todos os seus filhos incondicionalmente, jamais iria esquecer de algum de nós, de algum de seus filhos. Né? O homem precisa, nós precisamos, o homem que nós dizemos ser humano, precisamos nos fortalecer na fé, na confiança, na esperança de que Deus não desiste de nós, que não nos abandona, né? E ver nos nossos sofrimentos esse empurrão para frente, o resgate realmente das nossas faltas de agora e do passado, né? Para que nos purifiquemos, para que a gente possa realmente ser seres humanos melhores. Então, precisamos ter a nossa fé para que possamos, fortalecida, para que possamos vivenciar, né, essas bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós com mais força, não nos deixando abater, acreditando que são verdades, sim, né? Que a palavra de Jesus não veio para ficar em vão, para ser perdida. Não, né? E ele veio falar da dor, falar desse sofrimento todo, das bem-aventuranças, vivenciando tudo que nós sabemos que ele vivenciou. Ninguém mais do que Jesus pode falar de dor. E nós também só podemos falar de certas coisas, de certas dores, quando nós vivenciamos, senão não temos sabedoria e condição suficiente para falarmos com fortaleza se nós não vivenciarmos, se nós não soubermos o que significa aquilo. Então, Jesus, mais do que ninguém, pode nos falar das bem-aventuranças, desse sermão do monte, com maior propriedade. Viveu a maior dor que todos os homens, viveu e ainda por cima da injustiça, e com resignação, com mansidão, com misericórdia a todos aqueles que estavam sendo tiranos com eles, malvados, e com a pureza de coração, né? Para nos ensinar que realmente temos que fazer diferente, que não devemos nos encolarizar com o mal que nos fere, que nos fazem, porque a justiça divina não falha. Está lá no Evangelho também a lei de justiça, de amor e caridade perante o homem de bem, o ser humano de bem, que é aquele que sabe praticar de uma forma já mais tranquila, mais diferenciada, esses ensinamentos de Jesus, né? Então vamos lutar contra a dor, contra as nossas fraquezas, de uma forma mais amorosa, já aproveitando as provações que vêm na nossa vida, como uma taça que nós vamos ganhar para a vitória de tudo que o nosso espírito pode passar. Porque aqui na Terra, realmente, é onde nós vamos aprender, estamos aprendendo, para que possamos, num futuro próximo, ensinar, já libertos, né, de uma forma mais tranquila, libertos desse mal todo que ainda vemos, que ainda insistimos em ver e não trocarmos o nosso olhar para o bem. Nós temos que aprender a vermos o bem onde muitos ainda só veem o mal e deixar florescer em nós esse amor que Jesus nos ensinou, e principalmente através desse Sermão do Monte, né, que veio trazer para a gente uma reflexão diferenciada no dia de hoje, mostrando também que o amor que hoje talvez ainda esteja meio assim incrustado em nós, vai florescer sim de uma forma diferenciada perante todos e para todos, porque nós temos que aprender o amor incondicional.
e aí participar, né, da festa que Jesus falava, né, repartindo o pão, alegrando aqueles que estão ao nosso lado, com as nossas atitudes, com o nosso sentimento. Esse repartir o pão é nós aprendermos a servir, aprendermos a ser irmãos do outro, independente de estarmos falando, não estamos falando de irmãos de sangue, mas irmãos de alma, irmãos, né, que podem ter outra crença, outra condição financeira, outra forma de enxergar a vida, a sua religiosidade, mas que nós vamos aprender devagarinho, né, a amar, a aceitar, sem criticar, sem julgar, e nos entregando, né, ao nosso Pai Maior de uma forma bem mais consciente do que estamos até o dia de hoje. Então, que nós possamos realmente vivenciar esse desafio do Sermão do Monte com paz, com humildade, com o perdão que liberta, com a visão diferente da dor, amando a tudo e a todos, nós mesmos, acreditando que podemos vencer a tudo, tendo essa esperança no amanhã e a certeza de que o Pai não nos abandona. E assim nós vamos juntos agradecer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Agradecer a todos os presentes por essa troca de energia, de vibrações de amor e do bem. E vamos vibrando nesse instante por todos que estão ligados a estas reflexões, para que recebam remédios necessários para o seu corpo, para o seu espírito, para que recebam alívio das suas dores, das suas desesperanças, vibrando pelos nossos lares, por todos os que se encontram no lar, tanto os encarnados como os desencarnados. Vamos vibrando por todos os nossos familiares, pelos nossos parentes, amigos, irmãos, conhecidos e desconhecidos, aqueles que não são tão amigos, mas que serão, vibrando pelos que sofrem nos hospitais, pelos que cuidam, pelos que tratam os doentes, vibrando por irmãos nossos que se encontram nos abrigos, asilos, casas de jovens, casas de crianças, casas de dependentes químicos, vibrando pelos irmãos nossos que se encontram nas ruas, que se encontram em lares desajustados. Vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra, todos os países, todas as nações, todos os povos, pedindo harmonia, pedindo saúde, pedindo a cura desses males que envolvem a todos nós. Vamos pedir que os nossos corações sejam fortalecidos, que as nossas mentes sejam dilatadas ao entendimento de que tudo acontece para o nosso bem e que Deus está conosco e que Jesus está no leme dessa nau em que todos nós estamos dentro, viajando. E vamos juntos agradecer e realmente nos colocar à disposição do nosso Pai, porque sabemos que é sempre o melhor que vem ao nosso encontro. Agradecidos que estamos, vamos encerrar esse encontro com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e gratidão a todos por estarem conosco. Gratidão, Wagner querido, pela oportunidade do reencontro, do trabalho, da reflexão. Que possam todos ter uma ótima noite, com refazimento, com tratamento no corpo e no espírito. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.